Como se preparar para as entrevistas de trainee. Então eu vou aqui nesse vídeo te ensinar algumas dicas técnicas fundamentais para você conseguir mandar bem na entrevista dos trainees. E eu tenho certeza que isso também pode servir para muitas vagas de analista no mercado também, fechado? O trainee nada mais é do que uma vaga de um analista pleno para sênior no mercado, então você está preparado para os trainees, você está se preparando para as entrevistas do mercado também, tá bom? Meu nome é Luiz, eu ensino como é que você pode alcançar a aprovação no trainee de uma grande empresa que paga até R$8.000 por mês. E vamos aqui nesse vídeo falar um pouco mais sobre o início de uma entrevista, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que uma entrevista, ela tem uma conexão, uma empatia inicial com as pessoas e que muitas vezes as pessoas não sabem trazer essa empatia. Afinal, num processo seletivo concorrido de trainee, ou às vezes de uma vaga de analista, foram muitos currículos e muitas pessoas analisadas. E quando você está indo para a entrevista, já existe uma questão que existe sim um interesse da outra parte da empresa em poder conhecê-lo e eles sabem que você está super afim de poder trabalhar lá dentro, de fazer parte da equipe, de ser aprovado. Então, existe essa questão do interesse já meio que declarado. Não é uma coisa do nada, né? Aleatória. Não. A empresa sabe o seu perfil, às vezes ela já leu o seu currículo antes, e às vezes ela quer fazer um quebra-gelo inicial, ela vai às vezes conversar, e aí, como é que você tá? Cara, pô, parabéns, você tá aqui, tô super feliz. E às vezes as pessoas chegam tensas, carregadas na entrevista, super preocupadas, né? E assim, toda travada e fala, tá tudo bem, tudo, e às vezes não perguntam, não interagem, e isso é ruim, porque numa relação corporativa, de negócio, de grandes empresas, existe uma questão de cordialidade, de troca, de conversas, então a pessoa quer sentir que você é quase como se fosse uma ao lado da outra. Às vezes as pessoas sentem esse gelo com o diretor, com o presidente, né, como o senhor está. Não chama diretor, presidente de senhor não, tá bom? Eu sei que tem esse lado de muita educação, às vezes do parte norte, nordeste do país, às vezes em outras regiões chamar as pessoas mais experientes de senhor, senhora, mas no geral, nos programas, nos processos do mercado, as pessoas querem ser tratadas como você, no mesmo nível, querem saber como é que você tá também, como é que foi o seu dia, foi tudo ótimo, enfim. Essa conversa inicial eu acredito que ela seja muito importante, tá bom? Agora, a partir dessa conversa inicial, existe normalmente a clássica do conte-me sobre você, né? Conta um pouquinho sobre você, eu sei que você já se apresentou muitas outras vezes, mas eu queria que você contasse. E é muito importante a narrativa, o storytelling, a conexão de uma maneira objetiva, porque no fundo, essa pergunta conte-me sobre você, ela tem a ver com por que você está aqui hoje, né? O que te faz querer esse caminho de carreira? O que te faz querer essa empresa? O que te faz querer esse tipo de oportunidade, tipo de programa? Então, a empresa ela vai ter uma preocupação em 3 níveis, tá? Primeira preocupação, se o segmento da empresa é interessante para você. Segundo, se aquele tipo de programa trainee, corporativo, industrial, varejo, consultoria, se aquele tipo de programa funciona para sua carreira. E terceiro, a empresa em si, né? Por que aquela empresa, não outra empresa no mercado? Então, olha só quantas coisas, né? Você pode ir até para um 4º nível de área, tá? Porque aquela área faz sentido para a carreira e por aí vai. Mas no decorrer da entrevista, quando você vai contar sobre você já tem que mirar nesses objetivos, tá? Então, quando você está contando algo pessoal seu, não é contar por contar. Você está contando com uma intenção de mostrar o seu valor para aquele tipo de segmento, de oportunidade. Então você vai contar às vezes algumas características pessoais suas, você vai trazer algumas escolhas que você teve no decorrer da sua formação, da sua faculdade, os motivos de você ter caminhado para isso, o que isso contribuiu para o seu crescimento, para a sua formação, percebe? Então conte-me sobre você, ele nada mais é do que um pitch, não é o mesmo pitch que você fez nas etapas anteriores, a sua apresentação pessoal, ele é uma venda, né, de um pouco maior, de 3, 4, 5 minutos, mas que você vai mostrando os caminhos, as direções, atenção para as pausas, os respiros. Isso abre espaço para perguntas. Então é muito importante você saber que é uma conversa, um diálogo aqui inicial de cada uma das partes se conhecer. E você precisa saber dançar conforme a música, porque às vezes o entrevistador ele vai perguntar para você coisas no decorrer dessa apresentação. Às vezes ele já deixa você apresentar livremente para depois fazer as perguntas. Então, saiba interpretar os sinais. Eu já tive pessoas que eu fui entrevistar, que eu falei, conte-me sobre você, e ela ficou durante 20, 30 minutos falando. Sabe o que eu falei ao final? Legal, conheci tudo, não tenho nenhuma dúvida, não tenho nenhuma pergunta. Nessa apresentação pessoal, você não precisa contar tudo sobre você, ipsis literis, os projetos em detalhes, você tem que dar uma visão geral, né? E essa visão geral tem a ver com o seu crescimento, a sua evolução, o seu caminho, as suas escolhas. Então não é exatamente o que você fez ali no projeto e trazer todos os detalhes
detalhes disso. Calma, porque vão ter perguntas específicas para isso. Aí você vai me pensar assim, Luiz, mas quais são essas perguntas específicas? São as perguntas normalmente chamadas comportamentais, situacionais, são as perguntas por competência. A pessoa vai ouvir um pouco desse pitch inicial e normalmente segue para as perguntas situacionais, por competências, que e me conta um projeto seu que você apresentou uma situação de liderança, me conta uma situação que você teve resiliência, me conta um projeto que deu errado. Às vezes vai perguntar algum tipo de questão nesse sentido. E você vai utilizar a metodologia CAR. O que é a metodologia CAR? Contexto, ação e resultado. Essa metodologia CAR ela é super divulgada aqui na internet, em vários lugares. A gente utiliza aqui dentro da Seja Trainee. O CAR tem a ver com pontos fortes, tá? Me conta uma situação que você teve resiliência, que você teve liderança. E a gente utiliza contexto, ação e resultado. É muito importante você dar um contexto daquela situação, mostrar qual foi a sua ação naquele contexto, porque não é do time, não é da equipe. Muita gente fala, a gente fez, nós tivemos um projeto. Não, o que eu participei desse projeto foi, o que foi a minha entrega nesse projeto, o que foi a minha atuação e o que eu gerei como resultado. Não é o resultado do projeto em si, mas o que eu gerei para aquele tipo de projeto. Percebe? Então você se apropriando mais da sua história. E aí, às vezes rola as perguntas de ponto de desenvolvimento, ponto fraco. E eu utilizo a metodologia, o método CARA. Por que CARA? Contexto, ação, resultado e aprendizado. Então, enquanto que no ponto forte você fala o CAR, contexto, ação e resultado, você só fala assim, o resultado foi esse. Quando é ponto de desenvolvimento, quando é ponto fraco, eu falo do CARA. Por que isso? Porque o CARA vai ter a ver com o seu aprendizado dessa situação. Então, imagina o seguinte, que uma empresa fala, me conta então o seu ponto de desenvolvimento. Eu vou contar sobre uma parte de organização pessoal, talvez seja uma questão, né? Eu vou mostrar um contexto que isso teve dentro de uma empresa, da minha organização pessoal, qual que foi a minha ação, o quanto que isso talvez tenha me atrapalhado ou prejudicado, porque o resultado não foi tão bom, e qual que é o meu aprendizado, ou seja, o que eu estou fazendo para poder melhorar um pouco mais e trabalhar essa situação. Repare então que até aqui, né, a gente teve o quebra-gelo inicial, apresentação pessoal, perguntas situacionais, perguntas de pontos a desenvolver, e aí vem a tão esperada, e por que você escolheu essa vaga? Por que você escolheu essa oportunidade? O que te faz querer? E aqui você vai confirmar algumas das coisas que você foi trabalhando no decorrer dessa entrevista, né? Você vai confirmar um pouco mais do seu interesse pelo tipo de segmento de mercado, pelo tipo do programa que você está participando, da empresa, o que você vê que te conecta com a empresa. Então eu sempre falo que é uma conexão entre o que você conhece sobre você e o que você viu e pesquisou sobre a empresa. Você sabendo fazer essa conexão e mostrando como que isso está conectado com o seu plano, objetivo de carreira, tudo isso vai te ajudar na parte de entrevista final. E aí vem a questão tão esperada e aguardada, que são as perguntas, né? Legal, bacana, mas quais são as perguntas que você tem? E normalmente esse tipo de pergunta, você vai fazer as perguntas mais ligadas às suas motivações profissionais. Então faça perguntas que conectam qual que é a sua motivação para trabalhar lá. Se a sua motivação é um crescimento acelerado, pergunta sobre isso. Se a sua motivação tem a ver com um trabalho com mais liberdade, com mais espaço, faça essa pergunta, como funciona lá dentro esse espaço, autonomia. Então é muito importante você saber que as perguntas dos programas de trainees que as empresas abrem, elas são importantes de ser feitas. Você não deixar com que esse espaço fique em branco, né? Você fala, não tenho perguntas. Ou você perguntar de coisas do tipo, me conta os planos estratégicos até 2030. Você não está sendo convocado para uma vaga de diretoria, né? Você está sendo convocada para um programa de trainee que você vai ter uma formação para futura liderança, mas que não envolve você querer saber dos passos, planos estratégicos, assim. Acho que talvez fosse quais os planos, os projetos estratégicos que o trainee participa. Essa pergunta talvez fosse mais inteligente, percebe? Do que só querer saber dos planos estratégicos. Mas eu acho que tem, então, um caminho de preparação muito claro. E, às vezes, você vendo esse vídeo, tem um interesse, às vezes, até de fazer um tipo de trabalho individualizado, personalizado. Consulta a gente, olha o nosso site, olha o nosso perfil, porque tem muita coisa que a gente faz, preparação individual para entrevista, os nossos programas de formação. Então, isso vai poder te ajudar a estar mais preparado aí para os programas, para os processos do mercado. Fechado? Espero que você tenha gostado do vídeo, aprendido muita coisa. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo uns links para você poder clicar e acessar mais facilmente as coisas. Fechado? Já curte, compartilha com outros amigos, tá? Que possam gostar desse vídeo, que possam também se preparar para a entrevista. Nos falamos aqui. Até mais.